beleza? Começando mais um vídeo do canal. Entendeu? Fica falando que eu falei muito errado. Entendeu? Eu falei. Se você entendeu o que eu falei, deixa o comentário na descrição falando o que eu falei. Tá, gente. No vídeo anterior, há bem pouco tempo atrás, eu mostrei que tinha. Que susto, cara. Eu mostrei que tinha Osaros nesse mod. E hoje eu vou fazer uma batalha de Osaros. Só que vai estar no treinamento primeiro. Se eu tivesse dinheiro pra te pagar isso aí, eu poderia comprar esse orçamento já. Fazer, não tem espelho, porque assim. Mas eu vou usar. Esse cara é gigante. Que é essa? Ah, desculpa aí por não falar nada. Eu tava jogando aqui, só que eu botei uma música no fundo, então pra vocês entenderem. Cara, por um momento eu esqueci que eu tava gravando, mano. Tá, mas ó. Vamos procurar ele. Tô tentando procurar o Zarbo. O Zarbo eu quero. Isso aqui não é o Zarbo. O Zarbo. Aqui é. Olha porque eu quero ele. Eu sabia que ia vir ele. De gráfico de grande todos. Vocês entenderam a referência? O vídeo que eu baixei tava isso, tá? Só que foi no vídeo anterior que entendeu isso. Cara, eu vou te bater, mas de bolsa. Bolsa. Eu disse mais de bolsa, né? Poxa, eu via lá pro estudinho, ia ficar ali uma semana rondando aí, ia voltar pra cá. Mas de bolsa, tá. Galera, agora eu vou fazer. Eu vou ver aqui o personagem maior pra batalhar com o Osaru e eu volto com vocês, tá? Com vocês. Galera. Mano, eu não consegui achar nenhum personagem. Exatamente nenhum. Olha isso, velho. Não tem nenhum. Nem o topo, velho. Que eu já vou botar ele aqui. Espera. Opa, isso. Aqui tá. Lembrei, tá. Aqui, ó.
Vou botar ele e o topo. Não, o topo tem que vir aqui, ó. Topo, vamos botar aqui o topo, ó. Topo a caixinha, deixa eu ver se eu acho ele agora. Aqui. Eu só tenho que tirar isso. Isso. Tá, deixa eu ele botar de novo. Ah, me esqueci, espera. Ô, bicho burro. Ô, bicho burro da peste, hein, velho. Ô, caraca, velho. Colabora, jogo. Tá, ele já tá selecionado lá com o topo, a caixinha. E eu tô selecionado com a... Também nem o topo, né? Mesmo assim, velho, até um Zaru pequeno, hein? Mas eu sempre quis um mod de Zaru, o que eu tô falando? Se vocês querem realmente um mod de Zaru, eu trago. Só que, mano, por que hoje eu vou... Por que hoje eu vou fazer... Ah, porque ela tá fazendo tantos vídeos. Hoje eu tô fazendo tantos vídeos porque eu vou parar de fazer vídeo. Na verdade, amanhã eu também posto bastante. Só que depois de amanhã... Depois de amanhã, velho, eu vou parar de postar vídeo de novo. É, mano, o vídeo tá só com 6 minutos, então ainda dá de jogar até dar 10 minutinhos. Tô falando sério. Pô, velho, eu não sei porquê, mano. Eu tenho a voz grossa, mas em vídeo, mano, ela fica mó fininha, mano. Sem engrossar ela assim, será que ficou melhor, velho? Assim. Será que eu sou engrossar? É, velho. Tá, mano, eu vou deixar ela voz assim, porque daí eu acho que ela não... Porque daí eu acho que ela não afina, tá? Então, eu só quero dizer uma coisa. Eu sou... Não, tô brincando. Eu sou o Goku. Eu sou o Zaru. Deixa eu tentar imitar a voz do Google do nada, mas eu vou tentar. Eu sou a mulher do Google. Não sei se ficou parecido. Tá, mas deixa. Será que se eu me defender... Esses dias pros pequenos. Eles gostam de cachorro, você queria que doar? Não, a gente gosta dele, não é pra doar. Ele não gosta de nada. Calma aí, deixa eu ver, não. Ele também faz isso, Osário. Ah, mano, olha o negócio do Osário. Se você ir pra baixo e voltar, explode ali. Será que se eu fazer isso em cima do meu adversário que dá? Será que ele dá dano nele? Imagina se desse dano, nossa. Ai, e o bom desse mod, na verdade, é todos, ó, eles pulam. Então... Tive uma ideia, espera aí. Quando eu voltar com essa ideia, eu volto com vocês, é sério, mano. Quando eu fazer... Olha qual foi minha ideia. Botei a batalha só de Ozaru e também tem o meu amigo, também é Ozaru. Olha isso, mano. Tá muito legal esse mod. Mano, calma aí. Assim que sair esse vídeo, eu já vou postar outro, tá? Ele nem vai sair, os dois vão sair praticamente junto. Vai sair um, mano, eu já vou postar outro, tá, velho? Então, é só... Se vocês derem um like nesse vídeo, pelo menos um, se tiver um like, eu trago um outro vídeo que seria ensinando mostrando esse modo. Eu ia fazer isso, mas não é isso. Quando sair esse, eu já vou postar outro. E valeu, falou, já.
Deu uns 10 minutos de vídeo. Valeu, falou.